Estamos continuando a nossa conversa com o general Escuta, chamam você de general ou só Peternelli? Peternelli. Ou Peternelli ou general? Peternelli é mais fácil. Deputado federal agora, mas isso aí eu já devo ter dito, e uma pessoa que tem muito a dizer, o que significa que eu vou falar o mínimo possível para deixar que ele ganhe o espaço de poder expressar o que ele está pensando sobre o Brasil no momento de agora, sobre aquilo que ele pretende desenvolver como atividade política como deputado federal e me elogiar, se possível, no fim da entrevista. Vamos nessa. Vamos começar primeiro pelo elogio, né? Assim perde a por estar levando sempre aí esse conhecimento a tantas pessoas que te assistem, que te participam. E é um prazer muito grande nós estarmos aqui tá abordando os problemas brasileiros. Vamos abordar um problemão de cara. Você, antes que a gente tivesse começado, pode passar esse papel aqui? Antes que a gente tivesse começado a nos desembaraçar pelas coisas ditas e não ditas e tal, você fez um pequeno gráfico sobre economia e você disse de maneira muito didática o que estava acontecendo no Brasil segundo a tua ótica e segundo aquilo que é verdadeiro mesmo. Como é que está a nossa economia? Como é que você vê esse momento do Bolsonaro quando ele enfrenta tantos problemas com tão poucos recursos? Todos nós sabemos, né, que o mais importante para um país é a economia, o que nós mais desejamos é saúde, segurança, mas essas atividades elas acabam sendo possíveis se você tiver recursos para poder aplicar nessas atividades. E qual é o contexto da economia brasileira hoje no momento? Muitas pessoas abordam e perguntam se é favorável a privatizar isso ou privatizar aquilo, e normalmente a pessoa diz, eu não sou, mas a coisa não é muito por aí. Eu costumo, em algumas oportunidades, abordar como se nós tivéssemos um gráfico em forma de pizza para entender o contexto brasileiro no foco atual. E desse gráfico de pizza, dessa nossa pizza, 48% do PIB que nós temos hoje no país é para pagar os juros da dívida interna. O que é isso que você está dizendo? Dívida interna. Essa dívida interna é a dívida que o governo ele emite essas letras do Tesouro, você faz aplicação nessas letras, o governo capta recursos da sua própria população para poder pagar a essa população no futuro. E, logicamente, ele coloca sobre esses valores os juros. Então, por isso que nós, quando abordamos aplicações, qual é a melhor aplicação, nós sempre ouvimos lá as pessoas especializadas em investimentos, e um desses investimentos são as letras do Tesouro. Então, hoje, nessa dívida brasileira, 48% de tudo, do PIB, de tudo que o Brasil produz, ele vai para pagar esses juros. Não é nem pagar a dívida, é só pagar os juros. É uma curiosidade pequenininha. A população vai atrás de resgatar o título em momentos em que a política fica mostra mais profundamente as nossas inseguranças? Repara que isso daí ele é um investimento. E esse investimento você vende, você movimenta, logicamente, tem os períodos adequados para você recuperar essa atividade. Mas a minha pergunta deu um bode, é um momento de dificuldade política. Não, mas você tem o seguinte, quando você executa essa letra que você adquire, determinadas letras do Tesouro é para que ocorra um pagamento a longo prazo. Então, você tem que fazer um investimento
em que vai ter um prazo para depois começar a receber. Já entendi, né? Chega, interrompi burramente, continua. E agora, bom, os juros dessa nossa pizza que nós estávamos dizendo, mas sobrou 5 pedaços ali, um pedacinho do lado de cá, desse nosso contexto, 2,5 pedaços nós vamos estar gastando aí para poder complementar a nossa previdência. Nós temos aí, sobra uma outra parcela, que mesmo assim vai faltar dinheiro, né? Até porque o orçamento aprovado para o ano que vem já tem um déficit, quer dizer, nós vamos aumentar a nossa dívida interna, será aumentada em mais 160 milhões. Desse nosso foco, 2 pedaços quase 2,5 pedaços nós utilizamos para fazer frente à defasagem da Previdência. Nós temos ainda, nesse foco, nos 3,5 pedaços que sobram, 1,5 pedaço para pagar a máquina pública. Como é que funciona a máquina pública? Então, você gasta mais 1,5 pedaço. Sobra 1,5 pedaço, em torno de 14% a 15%, que é o que o governo tem para aplicar em todas as atividades. Não é somente o presidente Bolsonaro, é o presidente Temer, os presidentes anteriores, eles dispunham somente de 14%. Então, o governo, para poder aplicar, para fazer o país crescer, para investir em infraestrutura, né, ele precisa desonerar essa atividade. Agora, quando você tem um governo pseudo-socialista, como o PT, ele incha esse pedaço de pizza com uma porção de ministérios sem sentido, despesas de todas as maneiras, roubos, assaltos, e você tem menos recurso ainda. Quer dizer, há um estrangulamento. O Brasil, nesse momento, entra num clima de sufocação assassina. Quase isso daí. Nós, então, o que ocorre? 14%, 15% o governo vai aplicar em saúde, educação, infraestrutura, segurança, ciência, tecnologia. Acaba sendo uma fatia muito pequena para mudar as atividades necessárias num país. Então, dessa forma, você tem que atuar nesses 3 pontos, nos juros, na previdência e na máquina pública. Na máquina pública já está ocorrendo uma diminuição da máquina pública, diminuindo o número de ministérios, diminuindo o número de cargos de confiança, tomando uma série de providências de tal forma que se gaste menos. O Estado político está inchado com a interveniência de pessoas, inclusive até na poupança. Onde você olha, você vê o roubo, você vê o assalto, você vê a má aplicação dos recursos. O PT ajudou a enfiar a faca no peito do Brasil. Você tem nesse foco que nós estamos dizendo, aumentou uma série de gastos públicos que é necessário a redução. No que se refere, por exemplo, à Previdência, ela já vem sofrendo alterações desde o presidente Fernando Henrique. Todos os presidentes necessitam atuar nessa área. Então, no caso, 3 fatores são necessários. Diminuir o tamanho do Estado, está sendo realizado, tem que fazer uma reforma na Previdência, todos vêm reformando um pouquinho, porque você diminuir 2%, 3%, 4% daquilo que o Estado gasta, ele vai ter mais recursos para aplicar em educação e saúde. E tem uma outra parcela, que é os juros da dívida interna. Para que você possa pagar a parcela da dívida e diminuir esses juros, só tem uma alternativa, não existe outra. É você privatizar para ter recursos, para poder executar o pagamento. Então, não é... Agora, a inteligência do governo será basicamente se livrar de organismos onerosos e nascidos de acordos políticos, que eu presumo que deva ser muito dinheiro aí. Você tem estatais, Enio, algumas estatais dão lucro, como a Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica, outras estatais geram prejuízo. São mais de 160 estatais.
Então, há uma necessidade de você intervir, de você privatizar. Aquelas que dão lucro, logicamente, vão dar um retorno financeiro para você pagar a dívida. A própria equipe econômica do governo, Paulo Guedes, costuma dizer que se nós privatizássemos tudo que era possível privatizar no Brasil, se pagaria 1/3 da dívida somente. Mas 1/3 pode parecer pouco, mas hoje nós pagamos 48%. Se nós pagássemos tudo, 1/3 de 48% seria 16%. Então, se privatizasse tudo que fosse possível, você teria o dobro do que tem hoje para investir no país. Quando você fala tudo que é possível, faz a diferença. Né? A opção do nosso ministro de Economia provavelmente vai na direção de minimizar as despesas e trocar pedaços de privilégios de determinadas empresas estatais, vendendo essas empresas para o público, para o privado. Nós temos exemplos como a Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica, que elas geravam anteriormente prejuízo, hoje geram lucros. Então, nós temos uma série de empresas que devem ser privatizadas. Então, isso daí vai permitir que se arrecade dinheiro e que diminua o valor da dívida. E para isso, a moralidade do governo é imprescindível. Né? Quando eu falo da moralidade, é da mesma maneira como o PT e os seus partidos coligados contribuíram para aumentar a máquina pública, gerando mais despesa inútil, cujo lucro e a volta haveria de ser conduzida para eles mesmos, seria para lucupletá-los. Né? Agora, a hora que você se livra dessa massa pesada, desse lixo que ficou incrustado na máquina principal, no governo, mas isso você resolveria talvez até mais do que os 16%. Talvez você pudesse trazer mais coisas. Da mesma maneira como investigar a ação predatória de políticos que roubaram e botaram essa grana lá fora, trazer esse dinheiro de volta, prender essa bandidalha, ou seja, a moral é básica, é importante. Tanto que o dólar agora aumentou, ele hoje vale 5,2% daquilo que antes do governo do Bolsonaro. É isso? Isso tem uma relação. Quando você aborda o aspecto da corrupção, ela é nefasta em qualquer período, em qualquer país, em qualquer contexto do mundo. Mas depende, né? Desculpa, agora, depende do contexto, eu entendo esses relativos, isso. Mas a emergência e a miserabilidade desse país, qualquer pão que você tire da mesa do bandido vem a servir para compensar a fome de muita gente. Não tenha dúvida, todo o dinheiro desviado é dinheiro que poderia estar sendo aplicado em saúde, educação, segurança, contribuindo para todo cidadão. Então, por isso que a corrupção ela é tão nefasta. Agora, se tivermos a reforma, por isso que nós temos que apoiar, Enio, a reforma tributária, a reforma da Previdência, porque dessa forma nós vamos ter recurso para aplicar nesses itens. E aí a educação, que é um aspecto fundamental, nós teremos mais recursos para aplicar na educação. Nós já tivemos naqueles papos aí anteriores de cafezinho, dizendo que a educação é fundamental, e eu cheguei a abordar que eu vejo algumas sugestões simples que podem contribuir, e eu sou fã do chamado caderno apostilado, que é o caderno que é normalmente utilizado nas grandes redes de educação do país, como o Colégio Objetivo, Etapa, Progressão e tantos outros que nós temos, né, o Bandeirantes, todos utilizam esse mesmo sistema. E por que eu acho que esse caderno apostilado ele passa a ser importante numa escola pública? Eu acompanho em algum tempo algumas escolas, gosto dessa escolinha,
tem uma especial em Taubaté, que eu e Maria Helena temos uma atenção especial, e nós observamos que, por exemplo, se você não tem um caderno desse tipo, falta uma professora, vem uma substituta, ela começa a perguntar para os alunos, quando chega na sala, o que a professora está dando? Deixa eu ver o seu caderno. O que ela falou disso? Ela já deu crase. E isso é uma perda de tempo. Se o caderno é um caderno apostilado, o que acaba ocorrendo? A professora sabe que hoje é o 30º dia de aula, é para ser dado uma unidade didática, 2, 3 e 4, a professora substituta chega lá e começa a dar aquela matéria sem perguntar nada. Além disso, Enio, esse caderno apostilado também julgo importante pelo seguinte, muitas vezes uma pessoa estuda em Carapicuíba, o pai trabalha lá, tem um emprego na construção civil, está estudando naquele local. Se daqui a pouco termina a obra e ele arruma um serviço novamente agora, só que mudou, ele foi para Suzano. Chega lá, é um outro sistema. Se o sistema fosse do caderno apostilado... Fosse homogeneizado pelo Brasil inteiro. O Brasil como um todo. De tal maneira que você tivesse um nível de informação importante, sem definir, não, isso é para esse estado isso, para aquele estado aquilo, porque tudo é importante. Mas tem um lance que eu fico chocado quando eu ouço você, quando você, agora, nesse momento, quando você fez você juntou dois assuntos. Você falou da economia, digamos que a economia tem o tamanho desta página. E aí você pegou um pedacinho e você falou do caderno apostilado. Na verdade, eu fiquei pensando, o caderno apostilado é um pedaço de uma crítica maior. Na realidade, eu diria que esse caderno, por exemplo, ele facilita, além dessas mudanças, Enio, ele facilita, por exemplo, a escola em tempo integral. Todos nós falamos na escola de tempo integral. E por que ele facilita? Facilita pelo seguinte, na parte da tarde, a professora deu a matéria, passou a lição de casa, está no caderno apostilado. Quem vem uma estagiária à tarde, ela só coordena com os demais alunos a lição de casa. Repara, se hoje em dia o pai e a mãe trabalham, se a criança não tem um suporte, se não estuda em período integral, ela tem uma dúvida lá em cálculo estequiométrico. O que troço é esse? E para e não faz a lição. E a merenda escolar nesse contexto? A merenda escolar também é fundamental num contexto desse, mas a nossa escola pública, em todas as escolas públicas já tem merenda escolar. Agora, qual é a pena que você geraria para um ladrão da merenda escolar? Não, isso é inadmissível, né? Você verificar que uma pessoa desvia esse foco é inadmissível. Agora, você consideraria, teoricamente, a pena de morte para quem rouba o futuro das crianças através de ganhar um percentual miserável, maldito, de graninha para safar sua própria vida, botando o dólar lá para fora, contribuindo para que as crianças tenham menos proteína e possam crescer, o seu cérebro possa ser desenvolvido com deficiência? Como é que você enxerga? Como é que você é um general? Perdão, você é general. Nós estamos num período positivo. Você é um general. Não vem com papo. Você é general do Exército. Você é um cara que você está aí. A tua função é a defesa do país, como um capítulo importante. O resto deriva disso. A merenda escolar fala mais do que tudo, para mim, desta carência moral que o Brasil existe, provocado pelo espalhamento da corrupção em todos os níveis do país. Mas este pequenininho aqui trata da vida das pessoas. Claro. Então, este assassinato, arrancando o neurônio da cabeça das crianças com um machado, isso devia ter uma punição particular, na minha opinião.
entendeu? E isso é um crime tratado com absoluta, sabe? É quase que fosse uma maneira de do político levantar uma graninha adicional. Vamos pensar positivamente no seguinte aspecto. Nós estamos observando que, graças à Lava Jato, à atuação do judiciário, nós temos uma série de políticos que foram condenados a 10, 20, 30 anos. Não tem uma pena de morte, mas um corrupto que está condenado a 40 anos de prisão, né, ele está sofrendo a punição que o sistema jurídico brasileiro... Claro, mas vamos admitir que esse crime do roubo da merenda é encarado com um certo desfastio. Eu fico chocado com isso, porque eu fui pobre. Não, mas nós temos que ficar chocados. Eu vivi uma vida, não tive pai, não tive mãe, eu não estou aqui fim de ficar chorando mágoa pelo meu passado. Mas eu enfrentei na minha vida umas coisas meio pesadas, lá na infância, possivelmente. E, para mim, cuidar da criança e cuidar da educação... É o mais importante. Não tem nada mais importante. É a mesma coisa que você jogar fertilizante numa grama seca, sem água, estragada. Então, mas quando você verifica... Não é nada convencional, isso é assassinato. Entendeu? Por isso que a minha indignação vem de estar consciente de que no que a justiça trata com uma certa leveza, não é um crime de morte. Não tem pena de morte, mas 30 anos de cadeia é 30 anos, né? Eu gosto dessa ideia, não sei se é suficiente. Mas o importante chamar o ponto da atenção da educação é que todos nós dissemos que a educação é importante, mas muitas vezes, quando se fala qual é o plano de metas da educação hoje, o pessoal fala assim, plano de metas? Tem isso, está previsto na Constituição. O plano de metas atual começou quando? Muitas pessoas não sabem. Então o plano de metas vai até quando? Então, deixa eu fazer uma pergunta. Você sabia do plano de metas? Aqui tem umas pessoas aqui, são amigos nossos. Essa turma sabe. Você sabe do plano de metas? Você tem noção da aplicação dele, da pouca aplicação dele, dos resultados que não são compilados ou são manipulados para atingir certas vantagens econômicas e políticas? Você sabe? Você sabe? Não, mas... eu quero saber. Não, esse plano de metas, você colocar na internet... Você sabe, você é a mulher dele. Você sabe? Não, aquela moça não sabe. Você sabe? Além do plano de metas, né, dois, três, quatro pessoas daquele, em 6, não tem noção desse plano. Mas é por isso que nós estamos abordando. Depois que nós terminamos a entrevista, não vamos detalhar, a pessoa colocando lá, né, no celular, plano de metas da educação, vai ver que o Em Vigor atual começou em 14, vale por 10 anos, vai até 2024, tem 20 metas da educação a serem atingidas, muito interessante, e esses indicadores começam a ser interessantes. Além do próprio caderno apostilado, que tem outras vantagens, para a gente não perder muito tempo nele, um outro índice importante... Sem investir muito tempo nele. Uma outra coisa importante nesse contexto é o IDEB. O IDEB é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. A pessoa muitas vezes diz que a educação é importante, mas nem sabe muitas vezes o que é o IDEB. O IDEB, esse índice, é uma prova realizada a cada 2 anos pelo ensino fundamental brasileiro, ensino médio, e ele avalia como está a educação brasileira. Sério esse projeto? Esse projeto é o grau que a criança obteve. A importância do projeto é indiscutida. Isso. Mas eu digo, o resultado disso... Não, ele é real, não tem como derivar. Tanto que o resultado dele é muito negativo. Por isso que é uma preocupação de todos nós. Hoje, o último que nós temos resultado é de 2015, ele é realizado, como diz, 2 em 2 anos. O último que foi realizado, ele constatou que uma criança, no 9º ano, ela realizando a prova de português, a cada 10 alunos, somente 3 tirariam grau 5, ou seja, somente 3 aprenderam o suficiente em português. Então,
é necessário estar atento a isso. Em matemática... De 0 a 10. Não é de 0 a 10. É de 0 a 5. A cada 10 alunos, é de 0 a 10. A cada 10 alunos, somente 3 tirariam grau 5. Superior a 5. Aí o restante não passaria em... Eu entendi. Não aprender adequadamente. O grau 5 é o máximo? Não. O grau máximo é 10. É isso que eu queria saber. Isso, é de 0 a 10. Tá bem. Mas para você ser aprovado, você tem que ter grau 5, a média. No mínimo. Isso. Então, no nono ano, desses 10... Sobraram 3. Somente 3 ultrapassariam o grau 5. Em matemática, de cada 10 alunos do nono ano, somente 2 tirariam grau acima de 5. Então, esse índice é importante e ele avalia a necessidade. Como é que uma pessoa que não aprendeu o suficiente em matemática vai conseguir, por exemplo, programar uma máquina industrial, vai conseguir programar uma colheitadeira agrícola, que ela tem que passar a roda, quando vai semear, num ponto que é georreferenciado, e quando vai colher aquela roda, tem que passar no mesmo ponto, para não perder colheita, e ainda essa máquina acompanha as curvas de níveis do terreno para não ter erosão. Então, há uma necessidade de melhorar esse índice. E esse índice, Enio, muitas vezes a pessoa fala no salário do professor, e é fundamental que o salário do professor aumente, mas eu gosto muito de uma sugestão que é pelo resultado. Eu digo que o professor devia ser aumentado na sala dele pela média que ele obteve no IDEB. Então, olha, eu tive um grau no IDEB tanto, multiplica por um fator, você vai ganhar mais, pela produtividade. E o diretor da escola, quanto vai ganhar mais? O diretor é pela média dos seus alunos. Faz muito sentido. Para a professora, se ela tem um aluno deficiente que vai prejudicar, ela vai dar atenção, ela vai querer que os alunos aprendam efetivamente, porque aquilo também vai refletir no salário dela. Porque essa corrente encontra nessa criança desinteressada o seu elo mais frágil. O professor ele é fundamental em todos os aspectos, quer seja no ensino fundamental, quer seja no ensino médio, quer seja no universitário. Ele é que transmite essa vontade de gostar da matéria, de gostar da profissão, de gostar. Ele é necessário. O que se fala hoje do ensino público universitário aponta na ideologização, né? Isso. Na ideologia sendo o principal, a principal atividade que contagia, influência que contagia a relação professor-aluno, e você tem hoje uma perda de essência do conhecimento importante na troca dessa ignorância programada pela universidade. Eu vejo, Enio, que você, quando nós falamos no caderno apostilado, até a dosagem desse assunto, ele é regulado num caderno apostilado. Quando se fala na educação sexual na escola, né, e que derivou por uma série de fatores, nós não podemos deixar de considerar que ela é importante no seguinte aspecto. Muitas vezes, determinada faixa da população brasileira, na baixa renda, acaba tendo uma gravidez precoce muito grande. Então, a orientação nas escolas da prevenção da gravidez, dos métodos que podem contribuir, da prevenção da transmissão de doenças sexuais. Exatamente. Então, esse é um foco que todos concordam que deve constar. Eu também acredito bastante nas escolas, nos professores, e vejo que o volume que se dá, né, de matéria é muito grande, mas a população muitas vezes só discute esses 1%, 2%. Ele é importante, não pode ter parte ideológica, nem essa ideologia de gênero como chega, né? Mas nós temos que estar atento a esses 90 e tantos % que dizem respeito a isso que está sendo cobrado no IDEB. Então, eu acredito que com pequenas mudanças, né, como esse detalhe do caderno apostilado, como o pagamento do professor pelo rendimento que o aluno obteve, além do que ele está recebendo do básico, eu digo um plus para estimular, né, todos vivem de estímulo, de resultado,
com base no IDEB, né, acho interessante difundir para a população quais são os índices, quais são as 20 metas, né, que nós temos nesse Plano Nacional da Educação. Isso tudo é muito importante. Agora, quando esse lindo avião, vendo a ideia com um avião, cai na mão de um piloto que tem uma ideologia de esquerda, que está mais disponível, é mais importante para ele levar para as pessoas todos esses itens que você está definindo como sendo básicos, com um viés de político que sempre contamina a cabeça da criança, e depois jovens eles vão ficar automaticamente contra uma democracia expressa pela direita, por exemplo, e fica recitando dogmas de esquerda. Como é que você controla a origem desta influência nefasta sobre as crianças de políticos que estão ali para trazer para as pessoas, para as crianças, para esse público infantil, juvenil, esta influência negativa, essa barbárie ideológica? Como é que acontece? Porque você dá nota para as crianças, mas você não dá nota para o professor. Não, mas é para o seguinte, mas o professor, o grau do professor é a média dos alunos. Não, eu entendi. Agora, o que a gente observa é o seguinte, vamos imaginar, é lógico que tem professor que aproveita o momento de aula para fazer uma abordagem, né, daquilo que ele julga adequado nesse contexto outro, mas nós não podemos deixar de imaginar que numa faculdade de engenharia o importante é o cálculo. Se ele foi formado, o grosso da matéria é aquilo lá. O Robson lá na medicina, ele pode expressar determinado pensamento, como outros mas o foco ali tem que ser nas exatas. A medicina. Nas exatas. Não, mas mesmo nas áreas, muitas vezes, se nós vamos para uma área social, tudo mais, né, você tem que ter uma série de abordagens naqueles aspectos técnicos. Quando eu falei no caderno apostilado, para depois nós falarmos ali um pouco também em outras áreas, falar na saúde que eu gosto, você repara o seguinte, quando você pergunta, fala assim, mas e a regionalização? O caderno apostilado padronizando, né, do Iapoque ao Chuí não vai estar... Cadê a regionalização que é tão rica? Essa regionalização é por perguntas. No português lá, ele vai perguntar quais são os termos mais usuais na sua região. O gaúcho vai dizer tchê, guria, guaiaca, cusco, vai citar uma série de coisas que muitas vezes você pode até não saber direito o que significa. Mas é uma adaptação. Não, mas nós estamos explorando a regionalidade, né? Quando naquela pergunta o paulista vai responder mina, mano, saí de carro e larguei o pau na marginal. Quer dizer, não, além de estar valendo, ele está exprimindo um conhecimento. Quando você pergunta sobre as revoluções, você vai estudar a história do Brasil como um todo, num caderno apostilado. Mas quando ele lá perguntar qual é a principal revolução do seu estado, o gaúcho vai dizer que é a Farroupilha, dia 20 de setembro, paulista... Idealmente, sim. A Revolução Constitucionalista... Idealmente, sim. Mas né? eu sinto no teu discurso uma lógica que é tocada pelo racionalismo, pela postura racional, pelo aplauso às iniciativas que iluminam a cabeça das crianças, que dão chance para que os professores possam dar sequência ao seu trabalho, porque vão ter um vademecum de educação. Uma sequência eu entendo de matéria. Tudo isso, mas eu não percebo em você o que é muito comum em mim, a irritação. Isso já foi coisa para o passado, vamos pensar que agora só vai melhorar. Temos que ter aí um pensamento positivo. Mas nós temos que arrancar o dente podre. Não, mas isso ocorre naturalmente. Essas condicionantes,
se nós nos preocuparmos, né, com aquilo que é fundamental, o resultado vai ocorrer naturalmente. Se nós ficarmos nos preocupando só com esse aspecto, agora eu vou ensinar outro extremo, também não vamos solucionar. Não é ensinar, é estabelecer uma política agressiva de reestruturação na maneira de pensar dos professores, da aplicação didática dessas coisas que você está levantando como necessidade e que estão listadas nesse caderno apostilado. Eu entendo isso. O que eu não... como eu estou acostumado à crítica, acho que no Brasil inteiro, a gente, se você vê as observações no Facebook, de cada 10 observações que chamam de posts, 9 são críticas. São expressão do nosso desconforto, do nosso desajuste, da nossa vontade de mudar. Agora, você diz, não, espera um pouquinho, esquece o passado, o que interessa é a gente se posicionar de tal maneira, eu percebo, eu entendo o que nós temos que estar discutindo lá não é só esse pouquinho de carga horária que nós estamos, como nós falamos, nós temos que estar falando sobre o plano nacional, o que tem que alterar, qual é o resultado do exame, como está o exame, qual foi o resultado do Enem, e dessa forma, naturalmente, nós vamos lograr um êxito na educação, que é um dos fatores básicos para a população, e dentro desse foco, também a educação, ela reflete na própria saúde da população. Quando eu digo assim, como é saúde? Quanto mais instruído tiver o aluno, quanto mais ele vai saber o que faz bem, o que faz mal, o que adequa, qual é a qualidade de vida, qual é uma preocupação. E a saúde brasileira, eu vejo que nós temos aí algumas sugestões para a parte legal que contribuiria muito. Eu, na parte de saúde, não entro no mérito pontual, né? Eu acompanho um pouco a Santa Casa, já que eu sou irmão da Santa Casa, aqui de São Paulo, mas quando se lê sobre a saúde, sobre o SUS, você observa que o SUS é um plano muito bem estruturado, as sequências, as atividades, e algumas coisas simples podem mudar muito o contexto da população. Hoje o Ministério da Saúde já determinou que cada hospital tenha um prontuário eletrônico. Muitos têm o prontuário eletrônico, você tem o seu prontuário, está num grande hospital, está bem. Para fins estatísticos de mudança? Não é só o estatístico. O comportamento Não é só o estatístico, Você repara, esse teu prontuário eletrônico, a tua ficha médica, é importante que ela esteja interligada. Aí o cara fala, por que é importante ter interligada? Porque é o seguinte, hoje nós estamos aqui, olha, vamos passear em Campos do Jordão, ou vamos para o litoral, Riviera. Teve um acidente, está desacordado, leva para um hospital e você tem lá o número do CPF da criança. Não, o número do CPF. Aí você está bem, mas como é que eu acesso o prontuário dele? Certo. Eu não sei se ele é cardíaco, se ele tem marca-passo, se ele é diabético. Não permite você uma intervenção não permite aos médicos saber se aquele paciente pouco isso, não? Toma medicamento. Parece pouco isso salva vidas, né? Um dos grandes amigos meus, meu melhor amigo, meu irmão, meu camarada, saiu num carro, depois de um churrasco, em Itatiba, entrou numa estrada muito atulhada de caminhões, entrou debaixo de um caminhão com o carro dele e ele ficou com a cabeça, parecia uma pera, apertada das paradas, e foi para um hospital do caminho entre Itatiba e São Paulo. Aí ele foi depositado em cima de um banco de madeira e ninguém foi lá para checar. Ele era um projeto de morto, jogado sem assistência, ninguém sabia o que era, que ele tinha, qual era. Aí descobriram que ele era filho de um senador. Nessa altura pousaram os helicópteros, mas aí já estava liquidado. Mas a questão. Se tivesse o prontuário
eletrônico ia saber um monte de dados a respeito das Você podia ter salvado, condições que de saúde. podiam ter salvado a vida do meu amigo. É. Entendeu? Então, isso não é pouco. Quando você vê uma coisa simples que está ao nosso alcance. Você fala de duas coisas muito vidas. simples. Eu fico chocado com a tua redução, porque você, sabe, você faz uma fervura e depois você fica só com a essência. Porque você fala, nós não precisamos ter um prontuário. É inacreditável que nós não tenhamos ainda. Quando você fala, nós precisamos de um caderno apostilado. Está interligado. Puta, faz sentido total, frente a todas as circunstâncias, e nada que exija um investimento brutal, sem o qual o país fica, sabe, estaria aleijado. Isso já está disponível, né? E eu também acho, Enio, um ponto de vista, né, que o pagamento do SUS, hoje ele ocorre pelos relatórios que os hospitais preparam e mandam da sua produtividade, mas eles ocorrem também pelo número de pessoas de determinada cidade. Qual é a população? E aí o SUS, proporção. Uma proporção. Eu penso que o melhor pagamento deveria ocorrer não é pelo relatório do hospital por nada, é pelo próprio resultado do prontuário eletrônico. Tirou pressão, quanto vale? R$3. Alimentou, quanto vale? 5. Fez uma cirurgia cardíaca, quanto vale? 100 mil. Então, o próprio sistema já vai saber e como você tem acesso... proporcionar economicamente também. Como você tem acesso ao seu prontuário, você poderia ser o checador daquilo que o governo está pagando para aquela instituição de ensino. Nós também sabemos... De atendimento, no caso. De atendimento. E além do atendimento, hoje é uma lei de que quando você tem um plano de saúde e você é atendido num hospital do governo, toda aquela despesa médica seja paga pelo plano de saúde. Então, no teu prontuário eletrônico, né, deve constar lá plano de saúde. Se ele tiver, vem o nome. Se ele não tem, vem SUS. E essa gestão simples. Sabe que eu tive no atendimento privado? Eu tive durante 20 anos, sei lá eu, aumente como o meu plano de saúde. E foi a melhor opção dentro do negócio do tempo quando eu estava ganhando muita grana. Mas eu deixei de ganhar muita grana. E aí eu chego no instante e digo assim, escuta, pagar 20 paus por mês é muito, sendo que amanhã já está programado 24. Quer dizer, não está na hora. Eu fui então para um outro plano muito mais barato, que chama-se Prevent. Esse Prevent me cobra 2 paus. Não é 20 reais, 24 reais, é 2 reais. A primeira coisa que eles fizeram foi, eu fui lá, cheio de má vontade, eu fiquei pobre, porra. Que chato, pô, vou ter que viver no meio dos pobres agora. E aí, eu fui muito bem atendido, e aí a moça perguntou meu número para informações lá no hospital, ela ficou 15 minutos sem falar nenhuma palavra comigo, checando todas as coisas da minha vida médica, do meu currículo médico, né? E só depois disso é que começou uma consulta sensatamente estabelecida. Isso é de uma sensatez, sabe? Isso é muito importante. É o básico, né? E vocês sabem... Eu expliquei, claro, o que aconteceu. Muitos hospitais, muitas vezes nós observamos, o tratamento em muitos hospitais, ele é o mesmo. Você vai no INCOR, lá tem a Fundação Zerbini. Ele atende o SUS e atende o particular. O centro cirúrgico que monta a estrutura é a mesma. Hospitais de referência, como é o Hospital dos Rins de São Paulo, que é espetacular, atende basicamente SUS. E o SUS, muita gente pode não imaginar, ele remunera adequadamente o hospital para os grandes procedimentos. Então, dentro de uma tabela que vale para todos os hospitais, inclusive com hospitais de primeira linha. Todos os hospitais, inclusive mesmo os hospitais de primeira linha, atendem também o paciente de complexidade alta, porque a remuneração do SUS ela é adequada. Então,
tudo é possível. E coisas simples, mas nada. Por exemplo, uma das coisas que muitas vezes a gente se pergunta, né? Fala assim, a minha esposa Marilena, ela faz trabalho voluntário num hospital e perdeu uma coisa que eu já perdi um monte de vezes, que é a carteira de vacina. Sim. Você perde a carteira de vacina, eu acho que já tomei essa febre amarela. Mas você tem o registro vezes. Não, você repara, quando uma mãe perde a carteirinha de vacina do filho, perdeu tudo, não tem. Aí você pergunta, por que não é uma legislação, ou por que o Estado não fornece uma carteira de vacina online? Que nem carteira de identidade. Não, online não é uma carteira de identidade. Não, a identidade da pessoa ligada... tem que ter um banco de dados. Exato. Então você vai num postinho, você não precisa levar o papel nem nada. Não, você chega lá, qual é o CPF do seu filho? É tal. Aí a pessoa aplica aquela vacina no banco de dados, no Ministério da Saúde, tem lá aquele CPF e a vacina que tomou. Então a mãe vai ter no celular a carteira de vacina do filho. Isso é tão simples. Providência é ridículo. Né? Muito simples. Chega a ser ridículo. E você também, por exemplo... Não ter isso é absurdo. Hoje, por exemplo, uma coisa interessante, quando se fala do sarampo, né? Você pergunta, olha, somente uma parte tomou vacina, mas você quer ter um controle de quem tomou vacina ou de quem não tomou? Não tem esse controle. Não dá para saber que criança... só se a mãe levar a carteirinha de vacina. E quem é que lembra da carteirinha? Não pode, que fica numa gaveta e pode ninguém perder sabe. Muitas vezes. Agora, se ela tiver online, aí o que vai ocorrer, Maina? A mãe e a escola sabe se a criança foi vacinada, se não foi vacinada, a mãe vai receber lá um torpedo lá no celular, amanhã é dia de vacinar. Então, existem coisas simples. Quero saber uma coisa simples, né, de você. Já podem aproveitando a palavra saúde. Simples, eu vou te fazer uma pergunta simples. Por que você está nesse rolo de desintoxicar os diversas áreas de atendimento de coisas do governo, sendo um militar? Por que razão, aonde você adentrou nessas especulações, dessa racionalidade, buscando soluções? Por que você entrou nessa? Eu não entendi. Não, na realidade, eu nunca entendi direito. Na realidade, você é um cidadão. Todo cidadão tem interesse naquilo que possa melhorar a vida do país. Eu costumo brincar muito, dizendo que quem mais sabe dos problemas brasileiros são os jornalistas, porque eles estão sempre, né, acompanhando tudo que se passa no Brasil, ouvem os problemas, participam da entrevista, sabem exatamente qual é o problema econômico. Eu sempre estimulo os jornalistas a se predisporem a participar da vida política, né? A política que movimenta, que faz a lei, que executa. Então, desses vários aspectos de saúde, de gestão, eu vejo que nós temos para o país algumas coisas simples, mas o que te produzem resultados. O que te levou a pesquisar do ponto de vista humano isso? Eu estou te perguntando, você já expressou com bastante lógica a tua opinião sobre providências que poderiam trazer um enorme benefício com um investimento mínimo. Eu entendo isso e admiro. Agora, e você fala, isso é obrigação de qualquer cidadão? Não, obrigação não é. É obrigação. Todos dever, nós no dia a dia temos uma sugestão Agora, você tem mais do que no dia a dia. Você tem um projeto de inserção na vida política. Você é deputado, você virou deputado agora, você é um deputado federal. Temporário. Né? E eu que nunca vou ser temporário. Não, mas quem sabe eu já não lhe passo o bastão na próxima oportunidade. Então eu já vou estar velho demais. Mas não, veja. As pessoas, quanto mais idade tem, mais experiência, mais ensinamento, mais conhece o contexto global. Já jogou essa. Quer ver uma coisa simples que muitas vezes a pessoa não... Vai beneficiar velho? Beneficia todo mundo. Você quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes, nós no Brasil já falamos muitas vezes, igual tem nos Estados Unidos, do número único.
Já tem projeto, já tem lei de ter um banco de dados único, nunca vai para frente. Mas por quê? Porque tem todo um custo daquele banco. Não precisa... E parece também, existe também um medo de que a posse desse número possa permitir uma manipulação de opiniões e de posturas políticas. Não, mas a coisa não está clara. Esse contexto político hoje, você abriu o Face de qualquer um, você sabe o contexto. Mas, na realidade, o que nós temos que pensar é em gestão. Por exemplo, nascimento e o falecimento. Anteriormente, nós tínhamos todo um foco importante quando a pessoa falecia. Para enterrar tinha que ter a certidão de óbito, se não tem certidão de óbito não enterra, toda uma guerra por causa da certidão de óbito. E muitas pessoas perguntam, mas para que tanta coisa para ter uma certidão de óbito? Vender dificuldade, Não, mas não, eu digo de enterrar, mas é o seguinte, eu vou explicar. Quando uma pessoa falece e que emite uma certidão de óbito, o cartório obrigatoriamente vai num site que chama-se Obituário Nacional e coloca o CPF do falecido. Não interessa se tem 10 anos, 20 anos, 30 anos, 100 anos. Quando ele coloca, toda a estrutura pública e privada toma conhecimento. Então, o INSS é suspenso, os pagamentos públicos são suspensos, se a conta bancária é individual, ela entra para... Isso facilita a vida enormemente mas isso família. Já faz muito tempo que tem esse contexto. E evita também que você, por exemplo, através do INSS, fique pagando uma pessoa que já faleceu, que já não tem mais direito de receber. Então é uma gestão. Isso acontece para burro. Mas tem esse sistema. Nós não tínhamos a ponta da linha. Atualmente, quando uma criança recebe a certidão de nascimento, já há uma questão de uns 2 anos e meio para 3, na certidão de nascimento já vem o CPF da criança. E aí eu digo, isso é muito importante. Ela vai viver o resto da vida dela com um número de referência. Ela tem aquele ali. Então, um dos projetos que eu planejo apresentar, uma coisa muito simples, né? De tal forma... É bem simples. Oba! Primeiro projeto que você está botando. Mas de você propor que o número apresentado seja na identidade, seja o mesmo. No título de eleitor, seja o mesmo. Então, precisa de uma legislação para isso. Hoje, além disso, por que é tão importante isso? Agora você tem um controle efetivo, né, da população online brasileira. Como é que acontece em outros países? Cada país tem um tipo de gestão. Nós tivemos um tipo de gestão sempre. Hoje, por exemplo, cada vez que alguém falecer, subtrair 1, toda vez que alguém nascer, acrescentar 1, nós temos a população brasileira online. Hoje, além disso daí, isso permite gestões. Por exemplo, uma cidade do interior quer saber, ou São Paulo, não interessa qual, quer saber quantas crianças até 3 anos ela tem. O sistema vai informar. Você fala, mas por que é importante? Porque o Plano Nacional de Educação obriga, né, a que todo prefeito deva colocar 100% das crianças de 3 e 4 anos na escola. Então, ele saber qual é o efetivo que ele tem, aonde estão distribuídos. E como hoje o CPF é uma coisa que ele já faz parte de todos os brasileiros, no seguinte aspecto, você o Robson, para deduzir a Marcela do imposto de renda dele, tem que ter o CPF dela. O Bolsa Família, para poder ganhar aquele valor, tem que ter o CPF dos filhos. Então, hoje o Brasil, ele já tem uma gestão de CPF muito positiva. Então, esse cruzamento desses dados, ele é importante para a gestão. Você pode hoje no país, Enio, ter 27 carteiras de identidade, uma de cada estado. Cada carteira de identidade vai ter um número. Então, você fazer gestões e controle sobre isso, você vai num prédio, ele te pede qual é o número da identidade. Nós temos que
esquecer um pouco o número da identidade e pensar no CPF. E os novos documentos, aí que eu falo que é um projeto de lei simplesinha, é que todo documento que fosse emitido daqui para frente, em vez de acrescentar um novo número, você usa o mesmo que já está na certidão de nascimento. Você sabe que eu fiquei muito impressionado esses dias com uma notícia. Foi o êxodo de políticos pulando fora do Bolsa Família. Isso é uma coisa que no começo me estranha. Mas o que significa isso? É porque houve da parte do governo Bolsonaro a intenção de estabelecer uma filtragem de todas as informações, e aqueles que estavam usando de maneira imprópria os recursos do Estado, através desse Bolsa Família, pudessem ser processados no sentido de devolver o dinheiro que eles pegaram a mais. Então, a coisa mais inteligente que eles fizeram foi, porra, o homem está chegando. Entendeu? E pularam fora. Mas não foi um nem dois, se não me engano foram 500 mil pessoas. Você tem hoje em dia duas... Quando você tem a moralização do Estado, quando você tem um presidente que você pode confiar nele, na moralidade daquilo que ele está instituindo, você tem o inseticida jogado dentro do covil dos bandidos, dos insetos que prejudicam a nação, o corpo da nação. É maravilhoso isso. Nós temos bons bancos de dados, além de todas as secretarias de Estado, né, elas que têm todo o número, a gestão das pessoas, né, nós também temos o DataPrev, que tem um banco de dados brasileiro fabuloso, e nós também temos o SERPRO, além de outros. O banco de dados da Justiça Eleitoral, ele permite, hoje, através de um softwarezinho simples, que aquela prova de vida, hoje você tem que ir no banco lá, quem está no INSS, para provar. Isso poderia ser feito pelo celular, né? Então, eu vejo que tem muitas coisas, e nós temos muito assunto para falar. Eu gosto de falar da gestão, segurança, que é uma área que eu gosto. Nós vamos deixando por outras oportunidades. Já foi, nós estamos questão indígena. Você sabe há quanto tempo nós estamos Eu gosto muito da questão indígena. Você sabe quanto tempo a gente está conversando? E que eu estou aprendendo. A gente se perde um pouco no tempo, não, né? Nós não perdemos nada. Não, perde, eu digo se perde no sentido vai proseando, igual mineiro, daqui a pouco fala a hora. É mais do que prosear. Eu acho que você trouxe para nós hoje uma série de informações básicas que dão uma noção de como um homem honesto pode pensar de maneira positiva na solução de uma porção de coisas que são, no momento que ficam obviadamente expressas, provocam no alheio a vontade de, olha, pô, não precisamos ajudar esse cara, precisamos apoiar esse projeto, nós temos que nos aliar a um movimento a favor dessas coisas. Eu acho, impressão minha, que esta entrevista, porque não foi diálogo, vamos ser honestos, você ficou falando o tempo inteiro, pô. É que eu sou italiano, muitas vezes converso demais, então... Que é nada italiano, você tem controle sobre as mãos, então você é meio italiano. Eu que deixo ela amarrada aqui, que senão vai ficar o tempo todo se movimentando. Agora você hoje, de uma maneira didática e não chata, você trouxe para nós uma porção de especulações que não permitiram que eu fizesse que eu me aproveitasse delas para fazer demagogia. Quer dizer, eu podia... não, pô, isso que você está falando, não sei o quê, para ganhar espaço de convencimento de pessoas que, no fundo, não têm nenhuma importância. Só tem importância aquelas pessoas que prestaram atenção e que aproveitaram aquilo que você falou hoje. E eu sinto que aquilo que a gente... essa entrevista ensejou foi você levar para as pessoas o sentimento que é possível fazer alguma coisa por este país, levando a coletividade a raciocinar e se
programar para participar. A participação de todos é a palavra-chave. Exatamente. Se todo cidadão participar das decisões, tomar conhecimento, cobrar das pessoas que ele tem contato, dos políticos, né? Nós sempre temos uma oportunidade, hoje as mídias sociais permitem isso de uma maneira muito positiva. Desculpa, você fala da maneira muito positiva. Eu acho que a crítica desvinculada da chave da solução do problema é quase que inútil. Você trazer o sentimento de que existem coisas, criticamente, existem coisas que são horríveis de a gente conviver com elas, mas você não tem o veneno para matar a barata, não resolve nada. Quer dizer, você só traz a sensação às pessoas de pessimismo, incredulidade e o senso crítico de dizer essa merda não vai para adiante, não é papo furado do cara. E você está trazendo... Nós somos uma potência. Hein? Você é uma potência. Muitas vezes as pessoas não avaliam, né? Quando se fala de São Paulo, eu gosto muito do nosso estado aí, pela sua história aí, né? De bandeirante, de constitucionalista, de 32, mas quando se fala do estado de São Paulo e do Brasil como um todo, né? Vamos falar de São Paulo para falar do Brasil depois. São Paulo, o PIB de São Paulo, ele equivale ao PIB da Argentina, do Uruguai e do Chile juntos. Ah, é? E do Nordeste. Então, mas você repara, o do Brasil como um todo, nossa produtividade gira em torno de quase 40%. Quer dizer, os outros estados contribuem muito para o país. O próprio Nordeste tem um potencial turístico, tem um potencial muito grande em várias áreas. Continua. Né? E eu vejo, né, você tem lá pesquisas de que em determinados pontos, né, a placa tectônica, por exemplo, entre o Ceará e o Piauí está mais aflorada, pode-se explorar energia. Não, escuta, ali é muito... para de ser, nós temos um contexto muito positivo. Não enrola. Né? Eu estou vendo o que está acontecendo agora no Nordeste, tá certo? E estou vendo, e eu sei a participação do governo do Nordeste, por exemplo, de Alagoas, que está sendo vitimado hoje pelo terrorismo. Ceará. E a participação na economia do país. E como a corrupção fez com que esses estados perdessem o senso, Maranhão, por exemplo, né, o senso de oportunidade de crescer como país, e se afogaram no esgoto da corrupção. Né? E eu acho que a denúncia dessa situação criou, não foi inútil. A maré de críticas que foram feitas durante todos esses anos não foi inútil porque nos colocou mais ou menos alertas e veio a geração de pessoas que está trazendo as soluções. Então, eu cumprimento você por essa abertura, para usar uma metáfora vagabunda, por ser um farol para todos nós, trazendo o sentido otimista de que tem iluminação pela frente. É isso. Os portos no Nordeste, né, pode escoar toda a nossa produção, são salientes que avançam no Atlântico e propiciam bons contatos, tanto para os Estados Unidos, quanto para a Europa, quanto para a África. Eu vejo todos os nossos minérios, nós temos lá o Porto Pecém, nós temos Porto de Madeira, vários portos, né? A estrutura de Belém. Quantos anos você tem? Eu tenho 64. Tá meio velho. Já estou naquele negócio de idoso. Tá meio velho. Não, mas de vez em quando as pessoas procuram e falam assim, nós estamos agora numa fase muito boa, né? Graças aí aos médicos, nós estamos num contexto de saúde muito positivo. O pessoal já começa a reagir, fala assim, não, olha para mim. Agora já idoso devia ser depois lá dos 80 e tanto. Então... aliás, esse é um problema que está sendo enfrentado por países na Europa. Muitos deles, hoje, estipulam datas que são diferentes daquelas que valiam até agora para produtividade pessoal. Produtividade... Esse negócio de Brasil se aposentar com 49 anos, 50 anos, isso está fora.
Lá é 70 agora, as propostas que estão sendo feitas. Ou seja, junto com uma série de esforços médicos, né, para fazer com que gente velha como você tenha sobrevivência, vem a tentativa de aproveitamento disso. Sabe quantos anos eu tenho? Eu estou falando isso, mas eu sou um filho de uma puta. Você tem 60 aí, quanto? 4. Eu tenho 80, quase 4. Então... Tá de parabéns. 20, muita saúde 20 aí. anos, 20 anos. Está esbanjando saúde. Vamos ver se não se eu tenho chance de aproveitar algumas das iniciativas que você disse. Tem eu muito espero. Chão. Tem muito chão eu aí. Espero. Com certeza vai aproveitar e vai participar e vai sugerir. Pode acreditar que eu estou do E eu teu tenho lado. uma outra coisa, Ana, que eu vou aproveitar a oportunidade para dizer a você e toda essa turma grande que te assiste. Algumas pessoas me perguntam assim, daqui 4 anos eu vou te perguntar quais são os seus projetos. Eu digo, olha, eu vou dizer daqui 4 anos que eu apresentei todos os projetos que os amigos, dentro da coerência democrática, me apresentarem. Então você tem aí uma chance de 4 anos de me fazer sugestões e todas as pessoas que nos estão ouvindo, para que eu possa apresentar. Não deixa só, Peternelli, o problema agora é seu. Não, o problema agora é de nosso, todos nós. Seu. Exatamente. E é nesse foco que nós temos que estar aí conversando. Vamos acabar com essa entrevista aqui. E vou acabar, sabe de que jeito? Batendo palminha. Eu aqui agradeço. Palmas para vocês.